Jesus querido, eis-nos aqui ainda uma vez, buscando a tua bênção, a tua paz e a tua luz, por sobre os nossos propósitos no bem, que buscamos sempre alinhar ao teu evangelho de luz, seguindo, Jesus, os desdobramentos luminosos pela obra inigualável de nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nós, mestre, aqui, ao te agradecermos, em uníssono, corações unidos, pequeninos ainda, mas desejosos de te seguir, nós te rogamos juntos neste instante as bênçãos, a multiplicação de recursos, de luzes e de energias, por sobre todos nós que estamos atravessando as situações em um mundo de expiação e provas, muito particularmente Jesus, os nossos irmãos que estão padecendo muitas situações dramáticas com vários tipos de belicosos acontecimentos que estão hoje na pauta da humanidade terrena. Nós te agradecemos, Jesus, e te pedimos muito profundamente que abençoes o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e que espalhes essas bênçãos para a continuidade desta obra, o grande sonho de nosso querido Deolindo Amorim, que estamos aqui todos juntos, buscando fortalecer esse novo caminho para o Instituto, rogando também, Jesus, as tuas bênçãos por sobre os demais mentores, por sobre Deolindo Amorim, o fundador, e por sobre Jorge Andréa, o nosso presidente de honra. Abençoa, Jesus, todos os que estamos aqui em ambos os planos de existência, para estudar, vibrar o bem e agradecer as oportunidades que se abrem agora com desdobramentos e aprofundamentos no estudo da obra que nós estamos aqui buscando aprender e aprofundar, o teu evangelho e a codificação espírita. Muito particularmente, Jesus, nós te rogamos bênçãos por sobre o nosso querido irmão e companheiro, nosso amigo Kaique Assunção, que mais uma vez vem até nós para partilhar os seus conhecimentos num pano de fundo tão importante para a compreensão e dilatação de compreensões maiores que buscamos agora quando estudamos os romances épicos de Emmanuel, pela pena suave do inesquecível Chico Xavier, para cujo coração, neste instante, Jesus, nós rogamos as tuas bênçãos e a tua paz. Fica conosco, ajuda-nos, Jesus, a perceber, captar e guardar as informações que nós vamos receber a partir de agora. Paz e luz a todos nós, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Vamos lá? Então, vamos saber aqui. Kaique Assunção é professor de História, tem pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira, tem mestrado em História, é pesquisador espírita, ator e diretor de teatro. Faz adaptação de obras espíritas, em especial dos romances de Emmanuel e de outras obras espíritas. Realiza espetáculos em vários teatros no Rio de Janeiro e em outros estados. Foi curador de uma exposição sobre cultura e cotidiano na Roma Antiga, apresentada pelas prefeituras de Magé, Itaguaí e no Parque Madureira, no estado do Rio de Janeiro. É colaborador da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Criador, fundador e diretor-geral da Companhia Teatral Mensageiros, que completou 25 anos de atividades em espetáculos doutrinários, como a História de Francisco de Assis, há 2000 anos, O Céu e o Inferno, Bezerra de Menezes, peça teatral, e também como Bezerra de Menezes, o musical, este apresentado no dia 27 de agosto de 2022, às 17 horas, no Teatro Rival, na cidade do Rio de Janeiro. Neste espetáculo, Kaique Assunção anunciou a descontinuidade da Companhia Teatral Mensageiros
e a criação de uma nova companhia teatral, a Renovarte. Parabéns à nossa nova companhia teatral e, por consequência, também a todos nós, e o nosso agradecimento especial a Kaique Assunção por todo o trabalho que ele tem trazido de relevante importância para a divulgação da doutrina espírita através da arte. Deus te abençoe, Kaique. Obrigado. Eu tenho até que horas? Você tem até as 22 horas. Tá ótimo, então. Você prefere que as pessoas que tenham perguntas façam enquanto você expõe ou só ao final? Não, pode ser enquanto expõe, porque é tanto assunto que a gente pode se perder, né? Isso. Então, então, de tempo em tempos, eu interrompo e pergunto, né? Se alguém tem alguma coisa a falar. Você prefere que seja pelo chat ou pela voz? O que for melhor para vocês, a voz, pode ser o que for melhor para vocês. Acho que é melhor pela voz, que as pessoas não precisam escrever, né? Mas às vezes a gente se alonga demais, mas tudo bem, vamos pela voz. Vamos lá, então. Então, meus irmãos, estamos nós aqui falando sobre a Roma Antiga, nos romances de Emmanuel. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês sobre o poder do homem, o papel da mulher na Roma Antiga, que, aliás, é muito relevante para esse momento nosso aqui, né? O pater familias. O que é o pater familias? É o chefe da família, né? Uma espécie de sociedade patriarcal mesmo, em que o homem era o supremo juiz do lar, o homem administrava os bens, o homem tinha um poder sobre todos os membros da família, que era a esposa, filhos, netos, e esse poder, né, a maioridade, era muito diferente dos dias atuais, mas a gente fala sobre isso hoje, e que em dado momento da história romana, né, principalmente nos tempos mais antigos, república, né, o homem ele tinha poder até de morte sobre a mulher adúltera, ou foi pega, né, em adultério. Isso muda um pouco com o tempo, mas mesmo assim no início do Império ainda é praticado, conforme a gente expôs aqui da última vez. A mulher, naquela época também, ela vai, digamos assim, correr atrás, né, de uma importância mais relevante no meio daquela sociedade, conquanto ela nunca pôde ocupar cargos públicos efetivamente eleita, mas ela conquista muitos direitos, né? Se divorciar, se ela quisesse, eu não gosto do meu marido não é bom, enfim, não precisava ter uma grande justificativa não, tá? Porque bastava ela ter vontade para isso. E ela também ganha o direito de administrar os seus próprios bens. Se o pai, por exemplo, falecesse, deixasse bens, né, para a filha, então essa filha tinha o direito de administrar seus bens. Agora, claro que também eu demonstro aqui que a mulher, nos bastidores, ela tinha um controle muito grande sobre as decisões das grandes personalidades, né? Posso citar, por exemplo, Nero, que durante muito tempo foi influenciado pela sua mãe, Agripina Menor. Em Há 2000 anos a gente tem a mesma coisa, a gente tem uma Calpurnia que dá conselhos a Publio Lentulus e, claro, né, em conversas informais, ocultas, nunca em público, né? A gente tem a Calpurnia, que exerce uma influência na decisão dos personagens, assim como a própria Fúvia, que é uma espécie de vilã da história, né? Também falei para vocês que o homem, o romano, né, ele era escravo de uma série de etiquetas, principalmente se ele fosse da nobreza, ele estava preso a uma série de convenções que muitas vezes asfixiava, né? Eu penso que até hoje, na verdade, no seio da elite não deve ser tão diferente, mas na época havia um cerimonial realmente muito, mas muito maior do que hoje, né? Escândalo público, pegava muito mal para a carreira política de um senador romano, né? De alguém da nobreza romana. Então é por isso que muitas vezes eles escondiam os adultérios, etc, etc, etc. Então a gente falou do papel do homem, da mulher, e é a partir daí que a gente pega esse gancho para falar de nascimento, educação, juventude e casamento. A gente tem uma ênfase no romance Há 2000 anos de Emmanuel, que, na minha opinião, é o que mais fornece material histórico a ser analisado, tá? Enquanto 50 anos depois de Ave Cristo, né, que se passa assim, os 3 romances, né? Há 2000 anos no primeiro século depois de Cristo, 50 anos depois no segundo século,
e Ave Cristo no terceiro século, já num período de crise romana. Todos os três encontram respaldo nas sociedades das suas respectivas épocas, quando confrontados com livros da Roma Antiga, principalmente as fontes primárias. O que são as fontes primárias, né? Isso a gente vai fazer muita referência aqui. Os livros escritos na época romana, escritos por romanos ou por pessoas que viveram na época romana. Por exemplo, Suetônio, Tácito, que biografaram os imperadores romanos, eles viveram no século II e tiveram acesso aos arquivos imperiais. Podemos falar de Flávio Josefo, que descreveu a guerra entre romanos e judeus nas últimas décadas do século I. Isso são fontes primárias, tá? E hoje, a nossa grande fonte primária, na minha opinião, é Ovídio. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Amar. Quem foi Ovídio? Ele é referenciado, inclusive, por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no primeiro capítulo. Humberto de Campos, através do lápis de Chico Xavier, falando da época de Augusto. Augusto foi o primeiro imperador romano, né, e fundador, reconhecido pelos historiadores contemporâneos como fundador do Império Romano, né? Ele extingue a República, se torna o primeiro imperador, aliás, muitíssimo importante para as nossas pesquisas. Eu também falei sobre isso no nosso último estudo, porque Augusto faz uma série de reformas e os personagens de Há 2000 anos são herdeiros diretos dessa reforma moral mesmo de Augusto, tá? Então, voltando ao nosso vídeo, ele foi um dos secretários de Augusto e Humberto de Campos fala algo assim nesses termos. Nessa época que surgem Tito Livio, Virgílio, Mecenas, Ovídio como favoritos dos deuses. Na verdade, sim, Augusto valoriza muito os conhecimentos, né? Enfim, com certeza. Está aí Virgílio, até hoje lido, né? Eneida de Virgílio, etc. Mas, falando especificamente de Ovídio, ele foi banido por Augusto de Roma, porque ele escreveu um livro, que eu tenho esse livro, eu já tive a oportunidade de ler esse livro, e eu adorei o livro, A Arte de Amar. Na época, foi considerado imoral, na época romana, tá? E Augusto decidiu banir, exilar Ovídio de Roma, e depois ele pede perdão a Augusto, mas Augusto nunca reconsidera essa atitude, né? E, salvo engano, ele faleceu no exílio. Por que eu falo isso? O que é o livro A Arte de Amar? É um manual, basicamente um manual para a juventude romana, para a mulher romana independente, para o homem aventureiro, né? Então, basicamente, o que ele ensina ali? Como paquerar, como se portar nas relações sexuais, como a mulher pode, digamos assim, fazer uma paquera sem parecer vulgar, como se vestir. É um livro, assim, engraçado, até muito contemporâneo, né? Porque a gente imagina que os tempos antigos eram apenas morais e que nós é que liberamos mais os costumes, mas não, isso estava acontecendo na época romana, tá? Eles vêm de uma sociedade mais rígida, mais, digamos assim, moralista, e aos poucos vai havendo uma liberação dos valores, né? E Ovídio, sem dúvida alguma, foi um desses, digamos, precursores dessa nova sociedade que emerge exatamente a partir de há 2000 anos, que se torna, no segundo século, assim, na minha opinião, segundo século depois de Cristo, é o auge dessa liberação dos costumes. E é uma coisa curiosa, porque no século III eles começam também por influência do cristianismo, mas isso só acontece mais tarde. A moral, aquela velha moral romana, ela volta a prevalecer, e a gente encontra respaldo nisso, inclusive em Ave Cristo, de Emmanuel. Tá? Então, vocês percebam, por esse meu rápido comentário, o quanto nesses detalhes de comportamento moral, sobretudo por parte da juventude, Emmanuel tem, digamos assim, acertos históricos, né? Apontamentos que nós encontramos respaldo na história, porque há 2000 anos a coisa vai se liberando, 50 anos depois é o auge da liberação moral, e em Ave Cristo a coisa começa a, digamos assim, se moralizar, né? As pessoas passam a ser menos liberais, alguns costumes que eram
até respaldados nos séculos anteriores. Na época de Ave Cristo já começam a ver com maus olhos e tal. A gente vai comentar sobre isso aqui. Então, esse livro, A Arte de Amar, ele respalda muito, mas muito mesmo, tudo o que a juventude romana faz em há 2000 anos, né? Lembrando que há 2000 anos é a história de um senador romano, Públio Lentulus, com a sua esposa Lívia, amigos de Flamínio Severus e Calpurnia, que também são da nobreza romana, e você tem outro casal, que é o Salvio Lentulus, que é o tio do Públio Lentulus, personagem principal, que ele era casado com a Fúvia. E todo esse pessoal tem filhos. Então, hoje a gente vai se concentrar nos filhos de todo esse pessoal. O Públio Lentulus ele teve 2 filhos, que é o Marcos Lentulus, que foi raptado, né, desapareceu, ainda capturado por um judeu, André de Gioras, e ele praticamente nunca mais encontra o filho. Aliás, já é uma primeira questão a ser comentada, porque, de fato, né, quando um romano rico estava numa província, ele corria um sério risco de ter um filho sequestrado. O que aconteceu com Públio Lentulus há 2000 anos não é incomum na época, como acontece hoje também. A gente liga a televisão e vê gente, enfim, endinheirada, da elite, que tem filho, neto sequestrado, etc., né? Mas digamos assim, esse acontecimento que envolve o Marcos Lentulus sequestrado ainda bebê e criado, né, no meio de judeus, ou melhor assim, provincianos, né? O povo da província dominado por Roma. Isso não era incomum na época, então a gente não tem como falar do Marcos Lentulus porque ele está dentro de um outro contexto socioeconômico. Mas a gente tem a Flávia, que é a única filha do casal que permanece e que casa no livro com um dos filhos do Flamínio Severus, o Plínio Severus. E aí nós temos o Flamínio Severus, que teve 2 filhos, o Plínio e o Agripa, e ele teve um outro por adoção, que é o Saúl de Gioras, que ele adota, segundo o livro fala, né, um nome romano. Que nome romano é esse? Eu já tentei matar, porque o nome dele era Saúl, né, era judeu Saúl. Dentro da nomenclatura romana, eles faziam uma espécie de contração, uma adaptação para o latim da língua natal do indivíduo, adotando, porém, o nome gentílico do personagem em questão. Então, com certeza, né, esse Saúl se torna um Flamínio Severus. Flamínio Severus é o sobrenome do personagem principal. Emmanuel não dá o nome dele, que a gente chamaria na Roma Antiga de prenome. Vou dar um exemplo, né, para que as pessoas possam entender. Meu nome é Carlos Henrique Nagipe Assunção. Vamos colocar só Carlos Nagipe Assunção. O meu nome é Carlos, certo? É o meu primeiro nome, é o que na Roma Antiga se chamaria prenome. E o nome de família é o que valia. No meu caso, meu nome de família, Nagipe Assunção. Sobrenome, que a gente chama de sobrenome, né? Eu herdei dos meus pais. Então, quando o livro fala Flamínio Severus, ele não está falando o nome do Flamínio Severus, é o sobrenome da família, tá? Isso é importante destacar. E o Saúl de Gioras, ali dentro do contexto romano, segundo Emmanuel comenta rapidamente, né, que o Saúl ele adota um nome romano, ele se torna um Flamínio Severus. Essa é uma questão de adaptação que Emmanuel faz nos nomes, para que as pessoas o público leigo em geral sobre Roma Antiga pudesse entender. Ele mesmo fala isso, né? Tenho me esforçado quanto possível, no prefácio de há 2000 anos, para adaptar um romance tão antigo a esse sabor das expressões do mundo moderno. E do outro lado, da Fúvia e do Salvio Lentulus, nós temos uma outra filha, a Aurélia. E a gente fala de arquétipos, arquétipos da juventude romana. Numa época, 2000 anos é exatamente uma época entre os costumes antigos, a tradição, a moralidade, e os costumes novos, a liberação dos valores romanos, a influência, inclusive, dos costumes de outros povos conquistados por Roma na própria juventude romana, né? Então, os romanos, na verdade, eles vão importar, exportar moda, costumes, cultura. É difícil a gente falar, por exemplo, que Roma foi uma parasita da Grécia. Não, que Roma, na verdade, é a segunda a falar em globalização. Pode-se dizer que, na época romana em questão, ocorreu uma globalização. Eu falei o segundo, né? Digamos assim, Roma foi o segundo povo a falar em globalização. Alguém imagina qual é o primeiro povo a falar e colocar em prática o que nós chamamos hoje de globalização? Alguém sabe? Alguém pode falar aí?
É simples a resposta, mas vamos lá. Os macedônios, sob a liderança de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o primeiro personagem histórico a conceber o que a gente hoje chama de globalização. Então, eu estou fazendo aqui um contexto para que vocês possam entender e que percebam o seguinte: é muito semelhante à nossa época. O que aconteceu ali na época de há 2000 anos, 50 anos depois, é basicamente o que está acontecendo na nossa época, esse choque de valores, quando eu mesmo, não vou nem falar dos meus avós, né? Que naquela época era tudo diferente, a gente casava e tínhamos apenas um marido, etc, etc, etc. E na minha para mim já não era tão assim, né? Mas assim, essa juventude atual escancara muito mais essa questão, a questão da sexualidade, que está muito mais fluida do que nas épocas antigas. Isso tudo acontece na Roma Antiga, na época de há 2000 anos. Mas Emmanuel, ele tem uma coisa curiosa, porque como historiador, quando eu percebo que Emmanuel fala da sexualidade da época, presente sobretudo na juventude romana, que eu acabei de citar, Flávia, filha de Públio Lentulus, Agripa e Plínio, filhos de Flamínio Severus, e Aurélia, aliás, o próprio filho adotivo, né, o Saul também, e a Aurélia, filha de Fúvia, ele sublima uma linguagem, gente. Assim, impressionante como Emmanuel ele consegue sublimar falando de questões sexuais, onde se encontra respaldo em Ovídio. Tá? Quando você percebe ali a juventude romana em ação em há 2000 anos, está tudo respaldado em Ovídio. Ovídio, eu acabei de me referir, autor de A Arte de Amar, contemporâneo de Augusto. Né? Então, pode-se dizer que uma fonte primária de há 2000 anos, sem dúvida alguma, né, é Ovídio, em A Arte de Amar, encontra respaldo em Ovídio. Tá? Eu particularmente penso que quando Emmanuel fala no prefácio de há 2000 anos, ele tem se esforçado para escrever um romance ao sabor das expressões do mundo moderno, eu acho não, tenho quase certeza, que ele deu uma lida, com certeza, em todos os livros primários da Roma Antiga ao alcance dele. Tá? Até que é para que as pessoas pudessem entender melhor. Ele mesmo fala que ele adaptou, né? Porque se ele fosse trazer tudo que aquela sociedade romana, na sua essência, para os nossos dias, a gente mal entenderia. Né? Então, a adaptação é muito necessária, não só quando você escreve um romance mediúnico, como também quando você escreve um filme sobre personagens romanos, sobre Júlio César, Augusto, Nero. Há de ter uma adaptação porque a gente mal entenderia os costumes da época. Né? Então, dito isso... Oi. Você agora disse que você tem praticamente certeza de que o Emmanuel leu os livros da época. Presentes que chegaram a nós, isso é importante. Sim, mas ele leu esses livros. Você acha que essa leitura foi predominante sobre a vivência dele nas encarnações lá em Roma Antiga? O que foi mais importante, a leitura disso para ele escrever os romances ou a vivência dele encarnado em mais de uma oportunidade lá nesse mesmo cenário? Nádia, eu diria os dois, porque, como eu falei na nosso último estudo, não existe o romano escrevendo o romance há 2000 anos ou 50 anos depois, né? Porque ele teve uma vivência de mais de 1000 anos no meio da Igreja Católica. Então, assim, Emmanuel nunca foi, nenhuma encarnação dele foi espírita, né? Que é algo relativamente novo. Quando Allan Kardec está codificando a doutrina na França, Emmanuel estava encarnado como um padre, né? Que, segundo alguns amigos do Chico Xavier, era até chegado do espiritismo, achava bacana, mas ele não era. Então, o Emmanuel escreve muito como padre, você percebe muito o que é naturalíssimo, né? O padre, né? É naturalíssimo, acho que isso é naturalíssimo. Agora, quando você fala em termos de escrita, de estrutura para escrever um romance, Nádia, ele vai se apoiar, entende? Quando assim, vamos adaptar a linguagem, vamos adaptar a estrutura para se escrever um romance, algo que, até onde eu sei, ele nunca tinha feito em nenhuma encarnação dele. Emmanuel fala, através das encarnações, de leis e discursos, mas até onde eu sei, há 2000 anos,
falando dele como espírito milenar, tá? Ao longo das encarnações. O primeiro romance que ele escreve é há 2000 anos. Tá? Então, Mas assim... Desculpe, termina. Não, eu acho que, na verdade, ele equilibra os dois, porque, se, por um lado, a moral predominante é a cristã, né? Por outro lado, ele vai se apoiar, quando ele vai fornecer dados históricos, Nádia, ele vai se apoiar nas fontes primárias romanas. Mas entendeu? O que você acha? Qual o papel que desempenha do que ficou guardado no psiquismo profundo do espírito quando encarnado? Que papel teve esse conjunto de vivências que remanescem nos registros do espírito, não é? E qual o papel que esse tipo de experiência gravada no psiquismo profundo das encarnações como Romano, qual é o papel que isso tem na descrição, na revisitação, digamos, dessas questões lá em Roma? Eu diria que grande, mesmo porque, com certeza, né, é fato que, apesar dele adotar uma moral judaico-cristã, quando ele escreve romance, com certeza, ele está se apoiando nas recordações dele em todos os detalhes possíveis quando fala dos personagens. Agora, eu vou entrar numa outra questão mais histórica, é um pensamento muito particular meu, tá? Quando eu estudei esses romances, como outros pesquisadores têm feito com o Nosso Lar, com os livros de Humberto de Campos e até o Gilmar Trivelato com Renúncia, chega um momento em que a gente tem necessidade de estudar o contexto em que o Chico Xavier recebeu os romances. E aí você tem que consultar, fazer um trabalho de investigador, de detetive, né? Porque você precisa ver quais os livros que o Chico tinha acesso ou não. E vale destacar, Nádia, que quando eu falo das fontes primárias romanas, que influenciaram de alguma maneira Emmanuel, que você já vai entender o porquê disso, né, nessa explicação, a gente fala de livros que até hoje, a gente não está falando da década de 30, quando o Chico Xavier recebeu o romance, na época que nem existia internet, nada disso, né? Há livros que até hoje não estão traduzidos para o português, tá? Existe uma enciclopédia romana que conta a história romana, Tito Livio, que até hoje não está traduzida para o português. Então, vale destacar isso, né? Que eu acho importantíssimo. Agora, voltando a falar do contexto, então eu fui lá para Pedro Leopoldo, eu cheguei a Pedro Leopoldo, contei com pessoas que me auxiliaram em pesquisas em bibliotecas daqui do Rio, né, que eu sou daqui do Rio, São Paulo e Minas Gerais. Eu me debrucei sobre esses três, né? E aí entrevista pessoas que conviveram com o Chico na época, filhos de pessoas, você vai recorrer a recortes de jornais, etc. Vocês percebem que é uma coisa profunda, né? Aí, antes de mais nada, eu vou falar como historiador. O universo romano é muito pouco conhecido por todos nós. A gente tem recortes, ou, digamos assim, peças de um quebra-cabeça, que a gente tem a peça A e a C. A gente tem que imaginar a B. Isso falando, Nádia, do dia a dia romano, dos costumes romanos, porque a moral, a moda na Roma Antiga, enfim, tudo que engloba a sociedade, mudava muito como a nossa sociedade. Caramba, a gente não é aquela sociedade de 2010, a gente não é aquela sociedade do ano 2000, a gente não é aquela sociedade de 1990. Quando a gente olha para trás, a gente percebe as mudanças estéticas na moda, nas casas, nos transportes, etc, etc, etc. A mesma coisa aconteceu na Roma Antiga. Então, a gente sabe, Nádia, no final das contas, muito pouco sobre a Roma Antiga. A gente talvez tenha um exercício mais de imaginação né, de montar esse quebra-cabeça do que propriamente todas as respostas. Por isso que os historiadores estão o tempo todo escavando as cidades romanas e fazendo descobertas novas a cada momento. Né? A história é uma ciência em construção. Então, por que eu acho que Emmanuel se debruçou sobre esses romances primários? Aí eu tenho que recorrer ao Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, muito amigo de Chico Xavier, marido de Meimei, né, que aquele espírito que depois viria ditar vários livros ao Chico Xavier, o que também é respaldado pelo Clóvis Tavares. Mas no caso do Clóvis Tavares, eu tive contato, obviamente, com o filho dele, né, o Flávio Tavares,
Então, eles comentam muito disso, que Emmanuel, nas reuniões privativas, mediúnicas, na época do Chico Xavier, na época que o Chico Xavier está recebendo esses romances, ele fala alguma coisa assim: muita coisa que a história atual pensa está errada. E ele começa a descortinar: ó, isso daqui não aconteceu dessa maneira, isso daqui foi dessa maneira, isso daqui não foi como a história pensa, esse personagem aqui não foi bem assim. E Emmanuel fala o seguinte: mas não cabe a nós espíritos descortinarmos os erros históricos. Isso cabe aos historiadores, e nós, enquanto espíritos, estamos limitados, né? Cabe aos historiadores da Terra fazer esse exercício. Aí, vamos lá, dito isso, é por isso que eu acho que ele recorreu às fontes romanas, porque ele não poderia falar tudo o que ele sabia sobre a Roma Antiga, ele tinha que respeitar, dentro do possível, os limites do que a história sabia. Claro, isso às vezes foge à exceção. Por exemplo, Lívia falecendo no ano 58, nenhum historiador fala isso, nenhum. Todos falam que a perseguição ao cristianismo começou no ano 64. Né? Então, você tem aí um dado histórico que, no futuro, os historiadores vão poder confirmar. Confirmar. Eu penso, inclusive, que vai chegar um momento em que Chico Xavier, não na nossa geração, né? Talvez daqui a uns 100, 200 anos, eu acho que Chico Xavier vai ser muito estudado sob o ponto de vista científico, né? E até lá, claro, a história, as fontes históricas sobre a Roma Antiga vão estar muito mais evoluídas, vamos saber muito mais, né? Então, eu penso que isso, em algum momento, vai voltar à tona em 100, 200 anos, sabe? Da mesma forma também que Emmanuel fala que os cristãos, na época da Lívia, se reuniam em catacumbas, começaram a se reunir em catacumbas, sendo que as catacumbas romanas conhecidas, a quem vai na Roma Antiga, são do 2º, 3º século da era cristã. Eu, na verdade, o máximo que eu consegui chegar nos meus estudos é alguma coisa do tipo assim, de reuniões que estavam acontecendo no 1º século da era cristã em cemitérios judeus, porque já havia uma comunidade expressiva grande na cidade de Roma no século I a.C. E os judeus, eles vão manter as suas tradições ao longo dos séculos, né? Estejam eles em qualquer país do mundo, eles vão preservar os costumes deles. Então, eles vão criar, em plena Roma Antiga, cemitérios judeus. Então, eu penso que, na verdade, aquela catacumba romana há 2000 anos, eu acho que é um cemitério judeu dessa comunidade judaica da Roma Antiga. Até porque quem estava fazendo a preleção, pelo um personagem mais ou menos ali citado no Evangelho, né? Um dos discípulos de Emaús, né? A quem Jesus aparece na ressurreição, é judeu. Né? Então, eu penso que o caminho pode ser esse. Deu para responder a sua questão, Nádia, que é complexa, entende? Quando você fala de moral, sem dúvida alguma, tudo que é romano, ele está observando tudo aquilo, ele tem reminiscências, claro, mas ele está observando tudo do ponto de vista judaico-cristão. Nós somos herdeiros desse pensamento judaico-cristão. Agora, quando você fala das reminiscências, é claro que ele lembra, sim, ele está rememorando, como ele fala, ele usa muito esse termo, né? As épocas mortas, as épocas antigas, mas ele não pode falar tudo o que ele deseja, Nádia. Ele mesmo comenta isso no prefácio. As pessoas não se atentam a prefácio. As pessoas nunca se atentaram ao prefácio das obras de Humberto de Campos. As pessoas nunca se atentaram aos prefácios das obras de André Luiz, porque se atentassem a isso, deixariam de fazer muitas críticas desnecessárias à obra. Mas isso, falar de Boa Nova, é um assunto para outra hora, né? Enfim, Humberto de Campos é um personagem fascinante que eu também tive a oportunidade de interpretar no teatro. Eu, inclusive, conheci a neta dele, né? E trocamos muitas ideias. A gente chorou juntos numa live e tal. Mas esse é assunto para outra hora. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? É o momento, antes de eu avançar nos dados. Eu quero que você fale um pouquinho só sobre o Humberto. Quem chorou junto? Você e o Humberto? O Humberto Da estava neta lá dele. espiritualmente? Provavelmente, mas foi a neta dele quem chorou junto comigo, porque o Humberto de Campos foi um personagem fascinante. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, sem dúvida, é um homem absolutamente comum, Nádia. Mas, assim, ele era muito famoso no Rio de Janeiro das primeiras décadas, é até estranho. Ele era da Academia Brasileira de Letras. Sim, né? Mas ele era muito famoso entre o povo. Jornalista. Ele não era... Apesar dele
escrever muito bem, né? Mas ele era muito famoso no meio do povo. Todo mundo lia os escritos de Humberto de Campos, sabe? E ele conseguia falar muito ao coração popular. Agora, foi um homem absolutamente comum, traiu a mulher e teve um processo desencarnatório muito complexo, tá? O caixão dele nem pôde ser aberto porque o rosto inchou, enfim, ele tinha a mão inchou, ele tinha, assim, ele passou por um processo desencarnatório muito triste, né? E é curioso porque ele deixa para a posteridade 2 livros, um publicado enquanto ele ainda está encarnado, já no processo de doença, que ali eu li esse livro, é fascinante, é o diário dele, né? Que ele escreve desde o nascimento dele até a juventude, quando ele vai morar em Belém do Pará. E depois ele tem um diário secreto que é publicado póstumamente, né? Então, isso, na década de 50, inclusive, é importante destacar que isso foi publicado na década de 50, acho que em 1954, 56, e o Humberto de Campos começa a psicografar através de Chico Xavier, salvo engano, em 1934. E é curioso falar de Humberto de Campos, Nádia, porque são 2 figuras de destaque para mim. Bezerra de Menezes, como eu falei no musical, porque Bezerra de Menezes é um pai de família, com filhos, foi rico, perdeu tudo, perdeu filhos e continua estendendo a mão à fraternidade humana, né? Quer dizer, Bezerra de Menezes, ele sai daquele altar em que a gente coloca muitos desses vultos espíritas e ele está do nosso lado dizendo: eu pude, vocês podem. Né? Como qualquer um de nós, mesmo tendo nossas famílias, passeando, temos o nosso conforto, carro, etc., mas mesmo assim a gente não pode deixar de estender a mão à fraternidade humana. Já Humberto de Campos, ele tem uma coisa curiosa, porque ele traiu a mulher, ele foi muito boêmio, sabe? Bebia, se envolveu em escândalos, mas diante da doença, processo, né, de enfermidade dele, ele faz uma reflexão profunda da vida e ele encara aquela doença numa resignação extremamente cristã. Tanto que ele desencarna, acho que gente, assim, em dezembro de 1933, alguma coisa assim. Eu lembro bem que ele desencarna em dezembro, né, no mês de dezembro. 3 meses depois, ele já está aparecendo ao Chico Xavier em março do ano seguinte, né? Assim, muito lúcido de si mesmo, sabendo, tendo muita consciência espiritual. E é um cara que nunca esteve dentro de um centro, que nunca quis se envolver com espiritismo ou religião alguma. Entende isso, que no final das contas, rótulos religiosos são importantes, mas não essenciais para a educação do ser. Na verdade, tudo se trata da gente ter uma consciência dos nossos próprios erros e saber trabalhar isso o tempo todo. Né? Então, enfim, se eu me alongar sobre isso, Nádia, a gente não fala Não, sobre esse você volta universo aqui para romano. falar sobre isso, mas eu estou aqui Vale a pena. perguntar, Vale a pena. E assim, a série de entrevistas que o Humberto fez no plano espiritual com várias personalidades, Marilyn Monroe e outros tantos, né? Ele chegou a fazer, não me lembro, mas ele chegou a fazer alguma entrevista com alguma personalidade da Roma Antiga? Você lembra, não? Nossa, é muita coisa que ele escreve, né? Mas, assim, da Roma Antiga, senador romano, não, né? Ele está... ele vai buscar, por exemplo, filósofos gregos, né? Isso eu sei. Enfim. Mas ele entrevista pessoas que viveram na época romana, porque ele entrevista Pedro e Judas, né? Então, são pessoas ali que estavam vivendo naquele contexto da Roma Antiga. Mas, assim, não me lembro, até porque Humberto de Campos escreveu muita coisa também salpicada, né? Espíritos diversos e tal, mas eu não me recordo dele ter entrevistado personalidades específicas da Roma Antiga. Agora, muita coisa que o Crônicas de Além Túmulo, que foi o primeiro livro, né, do Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, ele vai dando muitas mensagens falando dele mesmo, que ganha um extremo sentido quando você lê o diário dele, as recordações dele quando ele escreveu quando em vida. E também essa obra póstuma, né, que é chamada Diário Secreto, que foi extremamente polêmica porque ele fala muito mal
de grandes personalidades da época, por exemplo, Rui Barbosa, ele ironiza muita gente da época e ele não quer que seja publicado. Aí tem até uma historieta interessante, para finalizar, Humberto de Campos, que os filhos não queriam que fosse publicado, já sabiam o teor daquilo dali. Inclusive, essa obra ficou guardada no cofre da Academia Brasileira de Letras para ser divulgada 20 anos depois da desencarnação dele. E foi realmente publicado, sim, e foi muita polêmica. Eu penso que talvez tenha sido até por isso que Humberto de Campos tenha sido esquecido, que muita gente se decepcionou com Humberto de Campos quando viu o que estava escrito ali. Mas o curioso, Nádia, é que você encontra referências a isso, a questões desse diário secreto que não tinha ninguém na obra do Chico Xavier, né? E que ainda não tinha sido divulgado. O Chico Xavier não tinha noção. Sabiam desses escritos, mas não sabiam o que estava escrito ali. E aí tem essa historieta curiosa, porque um repórter da revista Cruzeiro, acho que foi da revista Cruzeiro, enfim, desses jornais ou revistas que circulavam na época, vai até Pedro Leopoldo e pergunta ao Chico Xavier, né, ainda das reuniões mediúnicas, o que Humberto de Campos achava desse diário secreto que ia ser publicado, né? Que assim os filhos já tinham dado aval para ser publicado, ia ser como de fato foi. E Humberto de Campos, através de Chico Xavier, está num jornal da época, tá? Vocês não encontram isso em um livro psicografado, não. Isso só está num jornal da época que eu pesquisei na Biblioteca Nacional. E Humberto de Campos fala assim: eu não gostaria que isso fosse publicado, isso já perdeu sentido para mim, eu já sou outro. De antemão, eu peço desculpas se alguém que está ali se ofender. Claro, as palavras não são essas, né? Com que eu escrevi a Humberto de Campos, que já morreu. Né? Eu falo coisas ali que não teriam nem sentido de ser mais divulgadas, que não vão trazer nada de bom, como de fato não trouxeram, né? Mas, enfim, é isso, entendeu? É isso, vamos voltar aos romanos. Exatamente, vamos voltar aos romanos. Então, vou falando dos filhos. Fala da infância um pouco, do contexto, como é que eram criadas as crianças, qual era a faixa etária, qual era a relação dos pais com os filhos, eles eram educados em casa, como é que era isso? Então, primeiro a gente tem que estabelecer os arquétipos a que me referi, né? Porque você tem aquele arquétipo, digamos assim, da moral e dos bons costumes romanos, né? Aquele romano à moda antiga, né? E que não está se quebrantando diante da modernidade, da liberação dos costumes da época, que dos filhos desse pessoal todo, a gente pode dizer que a Flávia e o Agripa, né, que é o filho mais velho do Flamínio Severus, estão seguindo por este caminho. E você tem, digamos assim, os romanos mais liberais, que estão atirados. O livro fala muito assim, a devassidão, a dissolução dos costumes, o livro há 2000 anos. Tá? E a gente tem a Aurélia, que é o arquétipo da mulher hiperliberal, liberada, que não perde nada para as mulheres atuais, e o Plínio Severus, que era o filho mais novo do Flamínio Severus. É importante, Nádia, destacar esses dois arquétipos, entende? Né? Para fazer exatamente assim, coisas basicamente contrárias e que vão se chocar dentro daquele contexto da época, eles vão bater de frente. Sobre nascimento, né? O livro não fala sobre nascimento, mas é curioso destacar que os partos ocorriam em casa, não existiam hospitais, então haviam as parteiras que faziam os partos das romanas ricas. A romana rica, na maioria das vezes, não dava de mamar ao seu filho, havia escravas para isso, que são as amas de leite, algo que a gente vai encontrar no Brasil colonial, no Brasil império, né, recente. A mulher romana rica, aí ela tem duas estradas, né? Se ela fosse aquela mulher guardiã do lar, como Lívia era, ela vai supervisionar a educação dos filhos, se o marido assim permitisse, porque o grande chefe da família e o responsável pela educação e o guardião dos filhos era o pai, o pater familias, tá? O pater familias mandava sobre todos, mas a mulher poderia supervisionar isso. Se ela fosse essa mulher mais liberada, como o caso da Fúlvia, ele era criado por um nutridor, nutriz e nutridor, tem um nome em latim curioso, mas era um homem e uma mulher. Né? Essa mulher fazia as vezes de mãe, ambos eram escravos, claro, né? E essa mulher fazia as vezes de mãe, de ama de leite, e esse homem ele era responsável
principalmente pela educação escolar das crianças, tá? É nutris e nutridor que se fala, falando aí mais no termo latino, tá? E quando essa criança nascia, não existia um direito natural, principalmente se fosse uma criança romana rica. Digamos assim, é seu filho. Não, o homem, ele tinha que aceitar aquela criança como filha dele, porque para os romanos os laços de sangue não significavam nada. Se hoje a gente tem essa questão, vamos fazer exame de DNA, seu filho, você tem que reconhecer os direitos, mesmo que eles tivessem na época exame de DNA, isso não significava nada. Para eles, o que indicava ser da família é o pater familias, aceitar aquela criança, aquela pessoa, como sendo da família. Então, esse laço de fraternidade reconhecida, vamos dizer assim, era muito mais importante do que laço de sangue, que para eles não significava nada. Todo mundo podia saber que aquela criança era filho de determinado personagem. Se o personagem não aceitou como filho e era depositado aos pés, né, dele, tão logo a criança nascesse, se ele pegasse no colo e levantasse, a questão da ritualística, muito presente, era reconhecido com todos os direitos. Aquela criança tinha todos os direitos e deveres como participante daquela família. Se o pai não fizesse isso, nada significava, tá? Então, por exemplo, é uma coisa que a gente encontra no livro Saúde de Horas, que foi adotado pelo Flamínio Severus, né? Ele, inclusive, ganha o nome do Flamínio Severus. E ele já era grande, tá, Nádia? A gente não está falando de um bebê, não. O Saúde de Horas já foi adotado pelo Flamínio Severus com 20 anos de idade. Então, dentro dos usos e costumes romanos, dentro do que a lei romana estabelecia, o Saúde de Horas ele não é filho adotivo, ele é tão filho quanto os outros, estão entendendo? Porque pouco importa os laços de sangue, a partir do momento que o Flamínio Severus diz você vai ser meu filho, você vai ter o meu nome, ele tem igual direito quanto os outros que, dentro da nossa visão atual, esses são os verdadeiros filhos de sangue. O Saúde de Horas, não. Mas para a Roma Antiga isso nada significava, tá? Nada. Era algo frequente a rejeição de um filho consanguíneo? Nádia, não. Não, porque quando os casamentos eram arranjados, né? Tal qual acontecia até recentemente no Brasil. Então, um romano rico, dificilmente ele casava essa coisa assim, me apaixonei, vou casar. Não, o casamento sobretudo, a gente não sabe muito como era a questão da classe média e classe pobre, porque, lamentavelmente, ao longo da história, o que interessa a todos é a vida dos ricos. Né? Você vê essas revistas aí de fofoca falando o tempo todo de gente rica. Não interessa muito o que o Joãozinho fez ali na esquina. Né? Então, a gente, infelizmente, só tem muito material dos romanos ricos. Então, falando dos romanos ricos, os casamentos eram arranjados. Era muito, 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 muito difícil um casamento acontecer porque duas pessoas se apaixonavam. Era até assim, poderia acontecer de uma segunda vez. O homem e a mulher se divorciaram, a mulher senhora de si conheceu um homem numa segunda vez. Num segundo casamento poderia ser. Mas esse primeiro, as mulheres casavam com 12, 13 anos, como acontecia também aqui no Brasil colonial e império. Né? A esposa do Bezerra de Menezes casa com 14 anos. Isso se explica por causa da alta taxa de mortalidade. Com 30 anos, qualquer infecção grave, você morria. Não tinha anti-inflamatório, né? A medicina era a base de ervas. Né? A medicina romana era horrível. Eles, inclusive, assim, tinham costume até de fazer remédios e cremes à base de excrementos de animais, de crocodilo, de pombo, tinha umas coisas bem sinistras assim, que, na verdade, só aceleravam a mortandade, né? Então, você não tinha muito tempo a perder, entendeu? Posso respondida? Sim, obrigada. Sobre a educação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que agora eu vou falar sobre a educação romana. Era comum os irmãos se relacionarem amorosamente? Não, isso era uma coisa horrorosa, enojante na Roma Antiga. Isso era costume no Egito Antigo. Os romanos, quando conquistaram o Egito, acharam isso abominável.
Agora, o que poderia, era aceitável, tio com sobrinha podia. Tá? Nós temos um exemplo aí muito famoso da Agripina Menor, mãe de Nero, que casou com o tio. Cláudio, que era imperador, ele era tio dela. Isso na Roma Antiga, tio, sobrinha, primos distantes, não tinha problema. Agora, irmãos, era uma coisa extremamente nojenta. Engraçado, você está falando de incesto, está falando de relações incestuosas. O espírito da minha pergunta não foi esse, mas foi bom que você tivesse esclarecido isso, porque eu estava perguntando sobre a qualidade de afetividade que poderia haver, se é que havia, entre os irmãos, não incestuosamente, mas irmãos se gostavam, se amavam. Sim, sim. Até porque quando você... a família romana era muito diferente da nossa família, porque você tinha, em primeiro lugar, todos se reconheciam dentro de um mesmo grupo. E você ser... grupo familiar, né? E você ser excluído daquele grupo era uma extrema desonra, porque a partir daquele grupo familiar é que você estabelece todas as suas relações econômicas, socioeconômicas, o seu casamento, etc. E você ser rejeitado, ser expulso daquele grupo familiar, você até poderia ser adotado por outro, né? E ter igual direito, porque, como eu falei, os laços de sangue não existiam. Então, assim, a família romana, antes de mais nada, ela era afirmada na base da confiança, da reciprocidade, e todos eles se reconheciam a partir do culto aos ancestrais e obediência a esse pater familias, né? O que é o pater familias? Como eu já falei, é o chefe da família que manda, é o juiz da família, né? Tanto que, enquanto esse pater familias não falecesse, ninguém era maior de idade. A maioridade romana, se hoje para nós é 18 anos, né, 21 anos, você ter acesso aos seus bens, etc., etc., na época da Roma Antiga, você só se tornava maior de idade quando o pater familias falecesse. Se ele falecesse com 100 anos e os filhos tivessem 70, só ali que os romanos se tornavam maior de idade. Então, assim, percebam que o laço familiar é importante você fazer parte de um grupo, senão você estava excluído de absolutamente tudo. E sim, havia amor, havia todo esse sentimento de fraternidade. Inclusive, no final da República, início do Império, a gente até avança um pouco para o casamento, né? Nas épocas mais antigas, a mulher e o homem ricos se casavam para procriar, porque eu vou casar o meu filho com aquela filha daquele figurão romano, porque a gente vai estabelecer uma aliança política, coisa que deve acontecer até hoje, com certeza. Mas então, pouco importava, nas épocas mais antigas romanas, o amar ou o gostar da sua mulher. A mulher, aquela muita moda grega, que cuida do lar, está lá distante. Já na Roma Antiga, eu tenho um capítulo, inclusive no meu estudo, que eu falo sobre isso, é algo assim, o romano descobre o amor, né? O romano do início do Império, ele está descobrindo o amor conjugal, o amor pela mulher, porque o amor fraternal entre irmãos ou entre amigos já existia. Eu até falei sobre isso no nosso último estudo, entre Flamínio, Severus e Públio Lentulus, que era algo muito comum. Agora, o amor fraternal entre irmãos, sem dúvida alguma, existia, era muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. E sim, nessa época também, eu já vou fazendo uma ponte, né? Você a passar a encarar a mulher como sua alma gêmea, e sim, né, nos meus estudos eu encontrei alguns versos que o romano do primeiro século, isso tem muito em Pompeia. Pompeia é a cidade romana, onde o Públio Lentulus desencarna, que é uma janela no tempo. A gente sabe muito do dia a dia romano através de Pompeia. Nádia, ali você tem muitas pichações, que os romanos se comunicavam através de pichações nas paredes, para tudo, né? Você tem muitos versos de amor, algo que não era comum nas épocas mais antigas romanas. E você encontra muito termo assim em latim, geminas, que Emmanuel traduz em Há 2000 anos como alma gêmea. Percebe aí o papel que a Lívia exerce na vida do Públio Lentulus como amor, da vida dele, e como alma gêmea é algo que estava começando naquele momento. E o Públio Lentulus, como jovem, quando casa com Lívia, ele é um herdeiro, digamos assim, dessa juventude romana que descobre o amor e passa a ver a mulher não só como a mãe dos filhos, né?
mas como o amor da minha vida, né? O romano, ele não tem medo de proclamar o amor à mulher, algo que nos tempos mais antigos, romanos, né, nos tempos mais arcaicos da República, pegava até mal. Pegava até muito mal. Não se fazia isso, sabe? É Agora, tem... interessante, é interessante que o Emmanuel tem no romance aquele alma gêmea de minha alma. Sim, é muito comum, né? Eu tenho um estudo só sobre isso aqui, né? O romano daquela época ele descobre o amor, porque se há 2.000 anos se passa 200, 300 anos antes, no período republicano, aquilo seria um anacronismo histórico, tá? Não, pegava muito mal um romano proclamar um amor pela mulher, né? Algo que em há 2.000 anos já encontra respaldo histórico, né? A gente tem muito em Pompeia versinhos que homens escrevem para mulheres, inclusive eu tive a oportunidade até de ver isso, Géminas, né? Eu já tive uma canção romana mesmo, né? Que foi remontada por um grupo da Itália chamado Sinaulia, que eles usam muito esse termo Géminas, que eu penso que é a palavra raiz do poema Alma Gêmea, né? Eu acho que o original ali seria Gêmea, e Emmanuel traduziu para o português como Alma Gêmea, até porque existe a doutrina da alma gêmea no nosso meio, etc. Agora, um casamento arranjado, no caso de Públio Lentulus, né, e de Lívia, há de se estabelecer também uma outra questão jurídica, porque existe o casamento cum manu e sine manu. Emmanuel o tempo todo fala no livro que Públio Lentulus era um homem arcaico apegado às velhas tradições. E era, tá? Era muito mesmo. Ele faz questão de ser aquele pater familias apegado às velhas tradições, revestido de poder, mandando nos filhos e mandando na mulher, sabe? Eu particularmente prefiro, como historiador, eu não sei como é que nos tempos atuais ainda não houveram críticas há 2.000 anos, no sentido de Públio Lentulus ser machista e ser quase um feminicida, né? Porque realmente ele maltrata muito a Lívia ali no livro. Cala a boca, eu mando e você obedece. E ela, coitada, é toda humilde. Não, mas eu não ouso contrariar as suas ordens. Eu poderia te matar, né? Mas, assim, a gente precisa colocar isso no contexto da época onde não havia muito essa questão movimento feminista, machista, entende? A gente está falando dos tempos atuais, a gente tem que se despir da nossa atualidade para analisar esse romance na época em questão. Então, sim, Emmanuel, né, ele faz parte de um pequeno grupo de famílias romanas no início do Império, ainda pegado às velhas tradições, em que o homem manda e a mulher obedece, e a mulher não pode ser pega em adultério, o homem manda na educação dos filhos, o homem é o tudo e a mulher obedece, né? Porque isso, na verdade, na época em questão já estava em desuso. Esse é o velho casamento com Manu, né? O que estava em uso mais na época do Império e que você vai encontrar isso muito em 50 anos depois, né? É o casamento sine manu. Somos casados, mas a mulher ela permanece sob o poder do seu pai ou do pater familias de origem. O homem é um companheiro de vida, mas ele não tem poder sobre a mulher e sobre os bens da mulher. Você percebe o tempo todo isso em 50 anos depois, né, quando você analisa as nuances, que o tempo todo aquelas mulheres de há 2.000 anos estão assim: obedeço, meu marido manda, eu obedeço. Não ouso contrariar suas ordens. É algo que, quando você observa as nuances, você não encontra isso em 50 anos depois. A Alba Lucínia já é uma mulher muito mais, digamos assim, empoderada, ou mesmo a Cláudia Sabina, em 50 anos depois, já são muito mais empoderadas que as mulheres do primeiro século, porque aquele casamento típico, né, do pater familias a que Emmanuel se refere, aquilo já estava em completo desuso, quase que em completo desuso na época de há 2.000 anos. Umas poucas famílias, segundo registros históricos, ainda estão apegadas àquela tradição arcaica. E é por isso que Emmanuel fala o tempo todo no livro, né? Que Públio Lentulus fazia questão de ser um homem às antigas. É isso, né? O que a gente hoje chamaria de machismo, mas eu prefiro me guardar, porque a gente trazer uma situação de 2.000 anos atrás para a nossa sociedade atual é descontextualizar, né? Sim. Quer ver outra coisa interessante também, que encontra respaldo histórico?
é uma coisa interessante nessas três famílias. Essas famílias romanas do há 2000 anos, eles vão ter 1, 2 ou 3 filhos. Algo que não era comum, por exemplo, quando você vai ver as famílias romanas mais antigas. Cornélia, uma das maiores romanas da República, ela teve, se eu não me engano, 9 filhos, né? Era uma honra, nos tempos mais arcaicos romanos, você ter muitos filhos, né? Mas no final da República e início do Império, os romanos ricos eles preferem não ter filhos ou ter no máximo 1, 2 filhos, para evitar confusões. O romano ele está muito desiludido dos seus filhos, né? Dava muito trabalho e esses filhos depois vão se voltar contra nós e vão nos matar, que é algo muito constante há 2000 anos, por exemplo, a Aurélia envenenando a Fúvia. Né? É algo que você encontra em há 2000 anos e você continua encontrando, por exemplo, nos outros romances. Né? Em Ave Cristo, por exemplo, a gente vai ter ali uma personagem que mata o pai. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome agora, mas essa questão de envenenar o seu pai ou a sua mãe é algo muito constante nos romances de Emmanuel. Por quê? Exatamente por causa do que eu me referi há pouco. A pessoa não atingia a maioridade quando fazia 18 ou 21 anos. A pessoa só atingia a maioridade, e a gente fala maioridade não só a questão de administrar os seus próprios bens, como também de mandar na sua própria vida plenamente, quando o pater-família morria. Né? Então, como em épocas ali do auge da riqueza romana estava acontecendo muito das pessoas, dos filhos matarem seus pais ou se voltarem contra os seus pais, então esse romano do início do Império ele é um herdeiro desse pensamento. Olha, não vale a pena ficar tendo filhos, porque essas criaturinhas, a gente dá educação, a gente cria, e depois eles se voltam contra nós e muitas vezes nos envenenam. Isso estava muito... O que acontece há 2000 anos de envenenar o pai ou a mãe era muito comum na época em questão. Então, perceba uma coisa, Publio Lentulus tem 2 filhos e ponto. Flamínio Severus tem 2 filhos e ponto. A Fúvia tem um filho, uma filha e ponto, final. Era isso o costume da época, né? Augusto, na verdade, ele lutou para restaurar um pouco dessas leis, deu incentivo para que os romanos tivessem mais filhos, mas a moda não pegou muito não, tá, Nádia? Não pegou muito não. Augusto até restaurou algumas questões mais antigas, a mulher como guardiã do lar. Por outro lado, ele limitou os poderes paternos, do pater-famílias, mas isso teve um efeito limitado, certo? Limitado. Talvez os segmentos menos favorecidos, digamos, socioeconomicamente, tivessem mais filhos. Não, mas é o contrário. Também? Não, as pessoas ricas é que não queriam ter filhos para evitar dos seus filhos envenenarem para se apossar da herança. Porque não, sim, mas eu digo as camadas menos favorecidas economicamente, a gente não sabe muito. Pois não tem registro. Não interessa muito a ninguém. O que interessa, muitas vezes, a gente não sabe nem muito. Quer dizer, eu não sei se existem estudos novos por aí, porque o tempo todo, a gente aqui, Roma, nem sabia praticamente da existência do Brasil, né? Acha-se, porque há um indício aí de que os romanos tenham chegado ao Brasil, tá? Mas, enfim, lá na Itália, na Europa, nas regiões conquistadas pelo Império Romano, é que deve ter estudos e talvez algo mais sobre as classes populares, mas a gente aqui não tem e eu não acompanho. Mas, assim, de maneira geral, a classe pobre não deixa muitos registros e não interessa muito. Agora, eu já vi, sim, historiadores falando que toda essa questão, por exemplo, da libertinagem sexual da Roma Antiga, a gente fala dos romanos ricos, a gente fala de imperadores, senadores, altos figurões, mas será que o romano da classe média e pobre, que a gente pouco conhece, era assim? Então, muitos acham que não, e eu também sou inclinado a isso, tá? Eu, particularmente, sou inclinado a considerar que as classes mais baixas da sociedade romana não compactuavam muito com essa libertinagem, essa coisa, que é algo, Nádia, que quando você tem acesso aos bastidores da elite, de tudo que eles fazem, compram com dinheiro, não é algo que tenha mudado muito, sabe? Essas questões meio bizarras, sexuais, escândalos, né? Enfim, isso não mudou muito, né? E é algo que a gente até encontra nas classes
média e baixa, mas de uma maneira diferente, não tanto quanto, né? Infelizmente, ou felizmente, enfim, não estou aqui para fazer juízo de valores, mas muito das questões dos costumes mais liberais, muitas vezes, vem das classes mais altas e a gente acaba imitando, incorporando, né? Isso, enfim. Mas aí é uma questão muito mais de discussão sociológica, né? Que a gente vai se estender para outro ponto. Sabe o que eu quero comentar também, uma coisa que está no livro que ninguém fala, também contra respaldo histórico. Vejam lá no livro, o tempo todo, o Públio Lentulus e a Lívia, eles têm quartos separados, vocês já perceberam isso? Públio Lentulus tem um quarto dele, Lívia tem um quarto dela? Alguém já percebeu? Eu pensei que isso fosse só depois daquele lamentável fato que fez com que ele não falasse com ela durante 25 anos. Não, porque eu até classifico isso aqui nos meus estudos, tem um momento antes da separação que ele faz alusão aos aposentos da esposa. Ah, é? E você encontra isso também, eu acho que na Fúvia e no marido dela, o Salvio Lentulus. E dali ele faz muita referência assim, aos aposentos da esposa e do esposo. Na verdade, Nádia, isso era um costume da época romana, que, na verdade, também ainda perdura até o Brasil Império. Tá? A gente ainda encontra isso no Brasil Império. Para quem não sabe, Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina, por exemplo, dormiam em quartos separados. Existe o quarto do imperador e o quarto da imperatriz. Isso era um costume hiper comum na Roma Antiga. Você tem o quarto da mulher e o quarto do homem. E eles se encontravam e dormiam juntos quando queriam namorar ou procriar. Então, essa é uma questão tão sutil, né, da gente talvez pensar, não, são casados, vão dormir juntos sempre. Isso não era comum na época, não, tá? Na verdade, eles dormiam em quartos separados. É algo que você percebe também em Ave Cristo, isso mesmo. Percebe, está lá em Ave Cristo, logo no início do livro, o Quinto Varro, ele vai até o aposento da esposa, encontra a esposa com o patrão deles, né, que é o Pílio Vetúrio. Emmanuel, ele não fica, Nádia, fazendo... ele não fica fazendo demonstrações históricas. Está tudo ali salpicado, e quem é historiador e que entende sobre Roma Antiga percebe daqui e dali as nuances da questão, entendeu? Então, não, eu até falo sobre isso na pesquisa, que existe um dado momento, de há 2.000 anos antes da separação, que ele faz referência ao quarto da esposa, que ele foi até os aposentos da esposa antes deles estarem separados. E pensa bem, ele queria manter todas as aparências do casamento, eu já falei até sobre isso aí no nosso último estudo, porque era desonroso para o romano, principalmente o senador romano, a classe mais importante da Roma Antiga, que a esposa fosse pega em adultério, porque isso trazia desonra pública, né? Peraí, se o cara não conseguiu manter o controle dentro da sua casa, como é que ele vai ocupar um cargo público? Então, isso faz com que muitos romanos escondam o adultério das suas respectivas esposas. Ora, se ele queria esconder o adultério da esposa e manter todas as aparências do casamento como ele fez, está lá no livro, ele dividiria o quarto com a esposa, mesmo que tivesse 2 camas ali. Porque seria, digamos assim, se esconder e deixar o rabo de fora, né? Falando em termos aí populares, porque todo mundo sabia, eles moram em camas separadas, eles moram aqui, mas eles dormem em quartos separados, se não fosse um costume da época. Entendeu a lógica? Então, seria se esconder e deixar o rabo do gato de fora. Todo mundo está vendo que ali tem um gato. E a casa de um romano rico era frequentada por toda a elite, os escravos estavam o tempo todo daqui dali fazendo de tudo, né? Os escravos, muitas dessas mulheres nem penteavam seus próprios cabelos, ou a comida muitas vezes era partida só para os romanos colocarem na boca. Então não faria nem sentido ele dizer para todo mundo: essa é minha esposa, não, mas a gente dorme em quartos separados, se não fosse um costume usual na época. Qual era a penalidade para o adultério, se é que havia? Em função que eles Depende da queriam época. também... Nas épocas mais antigas, a punição era a morte. A mulher pega em adultério, a punição era a morte pelo pater familias. Porém, Augusto, ele limita
esse alcance do pater familias, de maneira que o esposo poderia fazer era repudiar a esposa. A esposa, no máximo, poderia ir para o exílio. E isso acontece no meio do próprio Augusto, né? Porque a filha dele, Júlia, é acusada de adultério e ele manda a filha, e depois a neta, né? Também é acusada de adultério, ele manda para o exílio. Agora, a gente também já discutiu sobre isso. Nero, por exemplo, décadas depois de Augusto, ele vai evocar a antiga lei, vai acusar a esposa dele, Otávia, de adultério, e vai evocar essa antiga lei. Não, espera aí, pelos costumes mais antigos, eu tenho o direito de assassinar minha mulher. E ele assim faz, né? Ele assim faz. Você também perguntou sobre a educação romana, né? Um romano rico, né? Ele estudava muito oratória, aritmética. Os romanos, na verdade, eles estudavam para falar bem e para ter boa argumentação. Existiam até escolas, sim, de ensino, mas em dado momento eram basicamente escolas primárias. É difícil a gente fazer uma comparação com a atualidade, que era muito diferente, mas em dado momento só um romano rico poderia pagar professores particulares, porque se você quisesse continuar os seus estudos, você tinha que pagar uma pessoa particular, ou, o que é muito comum, você comprar um escravo grego, um daqueles filósofos gregos, para dar educação aos seus filhos. Olha, isso você encontra muito no livro. Emmanuel, por outro lado, é curioso, né? Porque você tem a Flávia Lentulha, que era uma mulher. Os romanos tinham um certo receio de dar educação em demasia às mulheres, porque eles tinham medo das mulheres ficarem muito espertas e, enfim, né, causarem confusão, etc. Mas havia uns poucos romanos ricos, uma minoria, que dava educação às suas filhas. A gente fala filhas no sentido feminino mesmo. E Emmanuel era um deles. Tá? Isso no livro o tempo todo. Ele fala que ele fez questão que a Flávia Lentulha estudasse, que conhecesse o idioma grego, o que não era incomum na Roma Antiga, né? Qualquer romano rico da elite tinha obrigação de saber o grego, né? Era de bom tom. Isso é uma coisa muito presente no livro. Inclusive, eu já vi uma crítica curiosa sobre quando o Públio Lentulus estava na Judéia, como é que ele se comunicava com os judeus. Ora bolas, através do grego, porque quando Alexandre o Grande conquista Israel, e toda aquela área ali que Alexandre o Grande conquista até a Índia, né? Ele vai impor as tradições gregas aos povos locais e o idioma grego também. Então, na época de Jesus, a segunda língua falada ali era o grego. E para os romanos ricos, eles tinham que aprender o grego. Então, essa é uma crítica que, na verdade, nem tem razão de ser. Porque como é que o Emmanuel, o Públio Lentulus, se comunicava com os judeus quando estava em Israel, falando grego? Tá? E a mulher, no caso também, a Flávia, ele faz questão de que a Flávia tem, inclusive ele importa um professor grego, ele encomenda um professor grego através do Flamínio Severus para dar a educação esmerada à Flávia. Né? Aí você percebe, Nádia, uma personalidade humana, porque se de um lado Emmanuel o Públio Lentulus, perdão, né? Alter ego enfim, né? Antigo personalidade de Emmanuel, você tem ali ele como um machista, entre aspas, você tem um cara pegado às tradições antigas. Por outro lado, é o ser humano contraditório como qualquer um de nós. Né? Muitas vezes a distância entre o que a gente prega, o que a gente faz e vice-versa, é um ser humano, são nuances que eu acho muito difícil do Chico Xavier ter inventado uma personalidade humana. Porque, de um lado, é uma... Não, peraí, mas a minha filha vai ter educação esmerada, ela vai ter educação que qualquer homem da elite vai ter. Faço questão que minha filha estude. Certo? E ele cuida e supervisiona a educação da filha, como qualquer pater familias da antiguidade faria. Agora, a Fúvia, em se tratar Fúvia e o Salvio Lentulus, em se tratando da filha deles, Aurélia, eles não querem nem saber da educação. Ela fala, inclusive, no leito de morte, algo assim: fui esposa infiel e mãe desnaturada. Isso, para mim, ganha um significado grande, porque, infelizmente, era muito mais usual que as famílias deixassem a educação aos escravos, né? O homem e a mulher romana, eles vão ser escravos das convenções sociais. Eles querem saber de farra, de festa, das festas nos circos, nos teatros, nos odeons, etc. As festas nas casas
dos romanos ricos, que eram maravilhosas essas festas. Então, nesse ambiente social, de status social, não tem muito espaço para esses romanos modernos, né? Um novo pensamento. Você ficar cuidando dos seus filhos. Então, é uma prática comum, questão dos arquétipos a que me referi há pouco. A Fúvia, ela deixa a educação da Aurélia aos escravos. Ela contratou escravos especializados para isso. Agora, qual é a consequência disso daí? A Aurélia, mais adiante, envenena a mãe, porque ela não se sente íntima e não se sente valorizada pela mãe. Perda de valores morais, entende? Eu não sei se os irmãos que estão me escutando estão percebendo as nuances, o respaldo histórico de tudo que a gente tem na época, né? Pode parecer piegas os personagens dos romances romanos de Emmanuel matarem os pais, uma coisa talvez shakespeariana, mas é algo que encontra respaldo na época. E é exatamente por isso que eles querem ter poucos filhos. E é por isso que a gente tem ali no primeiro, segundo século, os romanos tendo poucos filhos. Você percebe que todos os casais ali, eles não vão ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Eles vão ter 1, 2 filhos no máximo, porque havia um certo temor de uma família numerosa ter briga por herança, e, enfim, aquele filho ali meio que ser ingrato, né, e envenenar para ficar com a herança do pai. São questões assim que estão ali graçando no meio desses personagens. Você se referiu à estrutura curricular da educação romana, ela é decalcada da educação grega, né? Sim, bastante, bastante. Os romanos, Nádia, eles vão estudar aritmética, vão aprender a contar, vão aprender um pouco da história romana, mas assim eles vão aprender muito a arte de falar, de fazer discurso, de convencer as pessoas. Tem um nome para isso atual, um nome até bacana. Oratória? Oratória, isso mesmo. A arte da oratória é o que falava mais alto, tá? E os romanos, quando eles continuavam seus estudos, os romanos ricos, claro que os pobres não podiam ir muito além, se soubessem ler e escrever já estava de bom tamanho. Então, assim, um romano rico, ele antes de mais nada vai aprender isso. Eles vão muito para isso, a arte da oratória. Para eles era extremamente importante. Noções de geografia, noções de história, aritmética, matemática, aprender a ler, contar, mas assim eles vão se ligar muito nisso, sabe, a arte da oratória. Isso é o que digamos assim, o romano que se aprofunda nos estudos faz. Para eles era extremamente importante a arte do falar e da argumentação. Uhum. Agora, é uma coisa que os sofistas desenvolviam muito lá na Grécia, né? Para falar o romano justamente para cercar e cercear ou liberar o outro interlocutor para vencer uma contenda verbal, né? E isso continua a ser valorizado na Roma Antiga, nos meios Claro. políticos, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Que é uma coisa que eu quero ler para você, fazer aqui uma comparação histórica sobre a questão das mulheres aprenderem o grego, né? Isso aqui é o Mário Curti Giordani, que escreve o livro História da Roma, História de Roma, Antiguidade Clássica 2, que foi publicada pela editora Vozes, né, em 2002. Olha o que ele fala aqui: com o tempo, com o andar do tempo, e em particular nas famílias senhoris, as famílias nobres, aprender o grego pareceu tão necessário que o estudo elementar e médio começava pelo mesmo. Até as mulheres conheciam grego. As mocinhas tornavam-se loucas por Menandro, e parecia chique falar em grego entre namorados. Perceba agora aqui o Há 2000 anos. A gente já está lendo um trecho de Há 2000 anos. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos, Flávia, filha do senador, sabia o idioma pátrio a fundo, o latim, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude de seu constante convívio com a intelectualidade paterna. Está no Há 2000 anos, né, a edição que eu consultei foi de 1997, 47ª edição, página 242. Né? Percebe isso, que bacana? E, para finalizar, aqui eu quero falar... Inclusive, me lembro agora que a palavra bárbaro significava ou era usada
para quem não sabia falar grego. Isso. Quem não sabia falar grego era considerado bárbaro. O bárbaro era esse. O termo bárbaro significa, no dizer da época, algo assim, aquele que fala uma língua semelhante ao balbuciar dos bebês, né? Porque você tinha outros povos que tinham um conjunto de fonemas, né, muito diferente de toda a estrutura linguística greco-romana, né? Então eles estranhavam muito a partir da língua, né? Eles estranhavam muito a partir da língua. Nádia, para finalizar, a degradação dos valores romanos, né? De um lado, Flávia Lentulha casa com o marido, se mantém fiel ao marido, o Agripa Severus se esforça por o Agripa Severus ele se esforça por imitar o pai nos valores romanos, para dar orgulho ao pai, para se manter fiel dentro da moralidade romana. O Plínio Severus e a Aurélia, né, eles fazem tudo ao contrário. E o próprio Flamínio Severus fala, no primeiro capítulo da segunda metade do livro, que o Plínio Severus está perdido no meio da dissolução dos novos costumes romanos. É como se ele falasse assim, amigo, é uma modernidade que está vindo aí de novos costumes que está acabando com a nossa juventude, né? O que vem a ser isso? O Flamínio Severus dá alguns exemplos do tipo, ele vive na madrugada, vive na noite, me causando problema, me causando confusão, nos lamentáveis desvios morais, etc. Ele faz uma série de citações, né, que a gente encontra respaldo na época. Me permita ler, né? Em primeiro lugar, neste momento aí, os romanos da juventude começam a frequentar os prostíbulos. Algo que, na época de Ave Cristo, começa a ser criticado, né? Se, por um lado, o romano dessa época de há 2000 anos e de 50 anos depois era de bom tom que ele perdesse a virgindade em casas de prostituição, era até incentivado, né? Por outro lado, em Ave Cristo, eles começam a repudiar isso. E é interessante que a gente tem ali o Taciano, que casa virgem, obedecendo às recomendações do pai dele, adotivo, que é o Opílio Vetúrio. Percebe essa nuance, Nádia? E aí a gente tem, por exemplo, o Plínio Severus, né? Estudando ali as ações do Plínio Severus, ele estava, por exemplo, paquerando no circo. A Aurélia vai ao circo para paquerar os homens, e eles trocam olhares. Lembra-se que eu falei no início dos nossos estudos de Ovídio, em A Arte de Amar? Ovídio fala exatamente isso no livro. Mulheres, quando vocês forem no circo, olhem o homem dessa maneira, não olhem assim. O Ovídio, de maneira geral, ele ensina a mulher a ser sensual sem ser vulgar, né? O que na época já foi um escândalo. Então, assim, quando o Ovídio fala, olha, você vai no circo, é no circo que você deve paquerar os homens de boa família, troca um olhar tal e vira, dá uma leve olhada e vira, não dá muita confiança. A gente vê isso exatamente no circo há 2000 anos, né? Emmanuel comenta isso o tempo todo. A Aurélia paquerando os homens nos circos romanos, e ali ela e o Plínio Severus estão se entendendo através dos olhares que estabelecidos através de um conjunto de códigos segundo a época, né? E o Plínio Severus vai mais adiante, porque, como eu falei, o Flamínio Severus ele comenta isso, que ele está associado a outros jovens que estão perdidos aí pela noite fazendo uma série de arruaças. O que vem a ser isso, Nádia? É uma associação de jovens que começa a se formar na época de há 2000 anos, e permita que eu leia, né? A organização dos jovens numa instituição que lhes é particular, bem conhecida na parte grega do Império, as associações de jovem existiam também na metade latina, embora o seu papel continue obscuro. Estes moços praticavam esporte, esgrima, caça. Prestem bem atenção que o Plínio Severus, ali no livro, ele é condutor de bigas, ele está correndo por esporte no circo máximo, ou seja, ele está praticando esporte segundo os costumes da época. O que eu estou lendo para vocês aqui, gente, é o livro do George Duby, né? História da Vida Privada do Império Romano ao ano 1000, que foi lançada pela Companhia do Bolso em 2009, um livro maravilhoso. E aí, continuando, praticavam caça, e sua associação ocorria no anfiteatro para caçar feras, causando grande admiração nos compatriotas. Infelizmente, não se atinham
a essas louváveis atividades físicas, trasladadas da educação esportiva cara à civilização grega. Abusavam de seu nome e de sua posição oficial para promover desordens públicas, que é isso a que o Flamínio Severus se refere no livro Há 2000 anos. Em Roma, sempre se conheceu como um privilégio dos rapazes ricos percorrer as ruas aos bandos à noite para espancar ou maltratar os burgueses, né, os comerciantes, e destruir um pouco as lojas. Então, é impressionante isso, Nádia, como o Flamínio Severus está preocupado com seu filho, porque ele está ali, as nuances estão ali. Emmanuel não está preocupado em dar uma aula de história romana, né? Ele está preocupado, sim, em demonstrar a questão moral para a gente chegar às nossas próprias conclusões. A gente já falou sobre isso nos nossos estudos, né? Uma alma falida que se regenera. E, claro, que en passant a gente vai tendo dados históricos ali, que, repito, não é do interesse dele ficar dando aula de história, né? Então, quando o Flamínio Severus fala meu filho está andando de madrugada em más companhias e está com os costumes novos aí que estão me preocupando muito, o que vem a ser isso? O Plínio Severus andava pelas madrugadas romanas em grupo, até mesmo entrando em prostíbulos para causar desordem em bares, quebrando tudo, e muitas vezes eles até estupravam moças, né? Então, isso para o Flamínio Severus, que era um senador romano da antiga, com posição social e respeitador, né, das tradições, você não podia estuprar ninguém na Roma antiga, não era assim, né? Havia toda uma série de leis contra o estupro, já era uma coisa abominável na época, né? Então, o Plínio Severus ele é um arquétipo desse transviamento da sociedade romana em acordo com a época, que está se associando, né, em organizações de bandos, basicamente, para promover essas desordens nas noites romanas, né? E é curioso porque ele, como romano rico, ele está, como tal qual a história diz, né? Eles também praticavam esportes, e o Plínio Severus no livro está ali conduzindo bigas por esporte, né? E, por fim, também a mesma coisa que Ovídio, a grande inspiração disso tudo, né? Eu não posso encerrar esse estudo sem deixar de falar de Ovídio, o secretário de Augusto, né? Então, você encontra esse respaldo, por exemplo, da Aurélia paquerando no circo. Está lá em Ovídio. Ovídio recomenda às mulheres isso. Vocês querem paquerar? Mulheres, vão no circo, vão, olha, você vai, olha assim, não olha assado, seja sensual sem ser vulgar, não dá muita confiança, faz um jogo de sedução para o cara ficar louco por você. É exatamente isso que a Aurélia está fazendo. Eu tenho certeza que o livro de cabeceira dessa personagem, Aurélia, na Roma Antiga, sem dúvida alguma, foi A Arte de Amar de Ovídio, entende? Ela leu esse livro como uma mocinha mais assim, mente aberta, falando em termos atuais, faria. É isso. Né? E, claro, o Plínio Severus ele abandona tudo isso quando ele decide se casar. Porém, ao contrário do que esperava de um romano rico, tão logo ele se casa, o casamento cai na monotonia, ele volta a todos esses desregramentos morais, entende? Ele abandona a mulher, vai cometer adultério. Agora, preste atenção. E quando a gente fala adultério, na Roma Antiga, o romano rico ele poderia ter caso com escravas, né? Agora, o adultério na Roma Antiga, o escandaloso na Roma Antiga, e muitas mulheres até aceitavam isso, ou até incentivavam que os homens ricos tivessem caso com as escravas. O que pegava muito mal na Roma Antiga, e que é muito comentado por Emmanuel, é um homem de posição social ter um caso com outra mulher da mesma posição social, da nobreza. Isso que causa escândalo quando Plínio Severus tem um caso com a filha da Fúlvia, a Aurélia, que era uma libertina. Enfim, eu acho isso muito interessante, sabe, Nádia? E aí eu basicamente encerro aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu encerro os nossos estudos. Como é que você analisa, Kaique, uma certa... Seria contemporaneidade o termo ou conceito dessa dissolução moral que corroeu a força do império na sua intimidade, né? A corrupção no interior, né? Nas vísceras do império. Como é que você vê essa questão, se isso é contemporâneo do ponto de vista histórico, com o grande legado do direito romano? Nádia, eu responderia sim e não.
Porque, efetivamente, a moral romana, e a gente vai falar sobre isso em um próximo estudo, era muito diferente da nossa moral. Né? Para começar, eles não tinham a ideia de bem e mal. Enfim, eu vou explicar, mas sem dar muito spoiler. Né? Essa questão de deixa para o próximo. Deixa para o próximo. Então, deixamos para o Nossa próximo. próxima mas, assim, atração, não perca. Porque sim e não. Sim, né? Quando a gente fala que a moral romana ela foi corroída por um novo conjunto de moral, a gente, sim, mas é o cristianismo que acabou com certeza. O cristianismo é um dos causadores da queda do Império Romano, né? Porque você muda aquela moralidade romana, mas a gente fala moralidade romana era uma outra coisa absolutamente diferente do que nós temos como moral, apesar de ser a base do nosso direito, sim, mas assim aí também a gente vai entrar numa questão de advocacia, de direito e tal, né? Mas a cada um que é seu, né? A base do direito romano para nós é a cada um que é seu. Todos temos direitos e deveres, propriedade privada, né? A gente não pode invadir e tem que respeitar o outro, mas no que se refere à moral era muito diferente, né? Muito diferente. Então a gente não pode sim e não falar, entendeu? Sim e não, porque a moral romana era muito diferente, mas aí não posso dar spoiler, porque, salvo Então, engano, acho que já é tema do nosso próximo estudo. Na próxima atração, você vai cotejar os valores cristãos e os valores da moral romana. Isso. Vamos aguardar ansiosamente. Uhum. Em outubro, né? A gente está em setembro, é outubro. É em outubro. Então, alguém tem alguma outra questão a apresentar? Só eu fiquei apresentando aqui questões. Façam perguntas, gente, por favor. Não se sintam... Constrangidos. Constrangidos, não. Tímidos. Ou se alguma coisa não ficou bem entendida, né? Marisa? Ela fica rindo, Marisa. A Marisa não tenho dúvida, não. Não? Não. Foi bem claro. Foi sim, Obrigado. Foi claro. Foi muito claro, foi sim. E claro que, assim, eu só quero encerrar também falando que, como historiador, eu não estou batendo martelo, a gente não está aqui fazendo ciência exata. A gente está aqui, na verdade, o meu grande objetivo é que as pessoas percebam a complexidade do que o Chico Xavier psicografou, né? E como eu falei aqui há um tempo atrás, eu acho que a gente está deixando uma série de questões no que se refere à psicografia do Chico Xavier para gerações posteriores a nós, ou quem sabe nós até em outra encarnação, discutirmos num momento que talvez seja extremamente importante para a sociedade futura, quando a gente finalmente chegar do ponto de vista científico, a provar que a morte existe, né? A gente ter essa comprovação ipsilítere de que a morte existe. Então, na verdade, a gente só está, digamos assim, falando da complexidade de tudo que o Chico Xavier psicografou, entendeu? É só isso, mais nada. É uma coisa muito mais complexa. É tudo isso, né? Não é só isso, é tudo isso. Porque seria uma pretensão minha. Não, gente, estamos esgotando o assunto. Não, de maneira alguma. A gente poderia ficar horas e horas aqui discutindo, chegando a novas conclusões, etc. É muito complicado, se eu posso voltar no tempo, eu teria muitas perguntas a fazer ao Emmanuel. Eu enchi a paciência dele. O que ele quis dizer com tanta coisa ali? Comunicar uma das artes mais difíceis, escrever uma das artes mais difíceis, porque eu escrevo X, a pessoa pode escrever, pode entender Y, outra pode entender B, C, D, e eu tenho muitas questões assim em aberto nesses romances que eu perguntaria, mano, o que você quer dizer com isso? Isso. Eu acho que eu enchi a paciência dele. Por que você não escreve isso no opúsculo? Questões para Emmanuel. Eu acho que você devia escrever isso. Seria interessante, mas ele já até reencarnou, né? Não, mas isso não é... Já está reencarnado, ele já está um rapaz, já deve estar uns 20 anos aí. Mas, uns 20 anos. Mas eu acho que seria uma questão bastante interessante, não só porque o título pode mudar, mas essas questões que você coloca para o Emmanuel, você só pode colocar depois de estudar bastante. E isso revela o seu estudo e pode
ser, sim, um trabalho muito interessante, você deixar essas perguntas para Emmanuel responder, ou para quem quiser. Coloca assim, ou para quem quiser e puder. Responder, né? E, na Mas eu acho que verdade, é Nádia, muito importante você colocar isso. chegou um momento, inclusive, que foi anos de pesquisa, muitos anos de pesquisa sobre isso, chegou um momento que eu tive que parar, porque senão minha cabeça explodir, porque à medida que você vai se aprofundando, você responde a uma pergunta, surgem 3, 4 dúvidas, e aí, nossa, de maneira que, assim, resumindo, eu tenho muito mais indagações e dúvidas do que certezas, tá? Se alguém está assistindo aqui, seja daqui a 1 ano, 2, que isso vai ficar guardado daqui a 100 anos, assistam a gente aqui falando, eu falo com todo... Tenho muito mais dúvidas do que certezas, né? Eu só estou levantando aqui a complexidade da situação. Eu acho que a gente precisa tirar, pelo menos os romances romanos, desse fundo raso que alguns pretendem colocar, inserir. Eu acho que a questão ali é muito complexa mesmo. E tão complexa, né, quanto um sacerdote romano evocando memórias antigas e reescrevendo aquilo tudo sob o ponto de vista judaico-cristão. Isso é uma complexidade que eu acho que o Chico Xavier não poderia inventar. Se ele tivesse lido livros sobre Roma antiga, a coisa seria mais técnica, sabe? Ele, né, olha, o romano tal falava X, né? Aí, olha, aí botava lá, Públio Lentulus falou X. Não, eu até falei aqui da questão, acho que foi semana passada, no último estudo, da questão das palavras romanas, né? Que tem uma palavra ali que você não encontra em latim, que é palanquim. Palanquim é do mandarim, língua falada na China. E aí você tem, poxa, o Emmanuel foi padre jesuíta, né? Os jesuítas tiveram que aprender o mandarim para pregar o evangelho na Índia. É Isso. impossível você não fazer esse respaldo, entende? Isso, na verdade, acho que é o maior exemplo que eu tenho do que eu afirmo com veemência. Eu sei que tem gente, até amiga do Chico Xavier, que não ficou muito satisfeita, não, mas eu defendo isso com veemência. E é óbvio, aquilo ali não é um romano falando. Gente, é óbvio. Nádia, vamos supor que você tinha 10 anos de idade. Você levou um tombo, se machucou e chorou. Você narrando isso na época seria de uma maneira. Você vai narrar isso da mesma maneira agora? Não. A sua visão sobre aquele tombo mudou. É distanciamento psicológico do fato. Exato. Como é que querem que o cara fale como se fosse um senador romano, tanto amigo Chico Xavier quanto críticos? É impossível. O romano morreu, acabou. Ele teve outras vivências que influenciaram a formação psicológica, a estrutura psicológica, a ideologia dele, tudo. Agora, sim, isso é uma coisa que alguns críticos comentam, mas talvez exagerem, né? Eu não encontro em momento nenhum na linguagem do Emmanuel. Assim, é um padre falando. É óbvio, gente, o cara foi padre. Até onde eu sei, Nádia, quando o Império Romano está caindo, Emmanuel já se liga ao bispado romano. 1.500 anos ali no meio da Igreja Católica. É claro que o cara, mesmo, ok, é um espírito liberto, etc. Mas, caramba, o cara está quando ele fala terra, ele vai buscar os termos terrestres que ele conhece, né? E eu, particularmente, penso que é extremamente difícil a um espírito plenamente ambientado à realidade espiritual, cuja linguagem deve ser absolutamente diferente, com coisas que eles não podem nem narrar, ter que, de alguma maneira, limitar a linguagem para falar às pessoas encarnadas. Eu tenho certeza disso, sabe? E Emmanuel tem que se apegar ao que ele sabe. Enfim. É isso aí. É isso aí. Alguém tem alguma observação, pergunta, crítica, advertência? Estou melhorando aqui para ver se incentiva as pessoas. Dalva, você tem alguma pergunta? Dalva, você está com o microfone fechado. Abre o microfone, Dalva. Eu falei que eu tenho muito a agradecer até todos esses esclarecimentos, toda essa clareza que ele traz para nós de detalhes. É maravilhoso, só agradeço. Obrigado. Bom, então terminamos, né? A minha curiosidade já está aqui apontada para o próximo, viu? E para o próximo nós já temos uma pauta. Você vai cotejar, assim, aqui deste lado, os valores romanos,
e os Isso. outros valores, valores Acho que a cristãos. gente fala de vida e morte também, né? Fala, Acho que é. cotejar. É. Aí no campo da moral, a essa altura, né? Também Uhum. como você lida com, né? Sim, sim. E como também já estou te perguntando, como é que era, que visão tinha a sociedade romana, digamos assim, sobre a prática da caridade, tanto nas altas esferas quanto nos segmentos menos felizes do ponto de vista socioeconômico. Era incentivada, mas dentro de um outro contexto social, ideológico e tal. Não é a prática cristã, não. Cristã. Evangélica cristã, não. Mas já era. Era interessante para um romano fazer doações, e cara, era interessante, sim. Um romano rico. Mas era interessante porque fazia bem a imagem dele, ou era interessante? Era para a imagem. Era para a imagem. É exatamente aquela moeda no gasofilácio que precisava tilintar, porque ele era o poderoso. Porque ele precisava criar uma rede de pessoas, digamos assim, protegidas. No final das contas, o político precisava... É um curral eleitoral, Nádia. Basicamente isso, é um curral eleitoral, entendeu? Uhum. É isso. Assim, para fechar o assunto, porque senão a gente vai ficar dando spoiler, curral eleitoral, a gente já diz tudo. Uhum. Aproveite e fale das eleições, como as pessoas ascendiam às posições mais altas, ou pelo menos as mais vistosas. Já estou pautando o teu estudo, tá? Não, o romano rico ele herdava isso dos pais. Isso daí o romano já nascia tendo que trilhar uma série de cargos, etc. Já nascia. O pobre não tinha condições, né? O pobre continuava pobre. Era muito, mas muito, quase impossível um pobretão alcançar a nobreza, as posições da nobreza, né? A sociedade altamente hierarquizada. Era Eventualmente muito difícil. Eventualmente, muito difícil. Muito difícil mesmo. Era muito difícil, porque a sociedade era extremamente hierarquizada. E aí, que, na verdade, para mim, é uma das coisas que meio que corrói o Império Romano, porque você tem pessoas ricas e que estão ocupando cargos que elas não têm condições de ocupar. Mas ele é rico, ponto final. Por mais que o outro cara seja talvez até um emergente, a gente não está nem falando de um pobretão, fala de uma família emergente, quer dizer, a família é rica, mas rica recentemente e não tem títulos de nobreza, né? Não tem antepassados nobres, que isso era muito importante para eles, antepassados e tal. E mesmo assim, o cara ficava limitado, por mais que ele fosse capaz. Isso corrói. É uma coisa que a gente vê um pouco na atualidade, na política, tanta gente incapaz, mas que quando você vai ver, a gente fala até da política brasileira mesmo, né? São famílias que estão se perpetuando no poder desde o Império, o nascimento da República. É algo que, no final das contas, é algo que a gente vê na Roma e vê na atualidade. Essa mobilidade, verticalidade social poderia dar-se, mas seria uma eventualidade, se um pater-família generoso pudesse erguer uma criança como seu filho. Sim, mas era muito difícil, era haveria casos. Você disse que o homem romano podia cometer adultério com uma escrava ou com uma mulher de classe baixa. Classe baixa. E não era considerado adultério. Pois é, mas então ele só se fosse da mesma posição. Mas esse pater-famílias poderia perfilhar essa criança, uma criança eventualmente descendente dessa relação? Poderia, mas na maioria das vezes, isso Emmanuel até fala no livro 50 anos depois, isso é mais falado no livro 50 anos depois, né? Mas era uma criança desgraçada e não desejada. A maioria das vezes era abandonada na coluna lactária, nas proximidades ali do Fórum Litorium, acho que é isso mesmo. E Emmanuel descreve isso no livro 50 anos depois. Basta ver que tem um bebê que é abandonado, que a artéria vai lá, no local onde se abandona recém-nascidos, né? Ali era tudo filho da nobreza, filho bastardo que eles não desejavam. Não. O que valia mesmo, no final das contas, era o filho do casamento.
essa aí é a semente da roda que acontecia aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Sim, exato, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Mas não era... Emmanuel fala disso muito nos 50 anos depois, não há 2000 anos, não. Não há 2000 anos, não. Mas 50 anos depois ele fala muito Ele fala disso. disso, né? Eu acho que no Ave Cristo também. Eu acho que no Ave Cristo também ele fala disso. Não era desejada. O bebê nascia, podia até receber uns favores, etc. Ser um protegido daquela família, mas sempre em posição Mas subalterna. perfilhado não, né? Perfilhado não. Muito raro. Não. Até existia de assim romanos ricos adotarem escravos quando não tinham filhos, né? Existia, sim, mas era raro também. Era um outro contexto de agradecimento ou deixar os seus bens para escravos, né? Isso acontecia. E claro, mas aí, Nádia, aí aquele cara ser da nobreza pura, não. Aí é uma coisa que você encontra ainda na nobreza europeia recente, né? Porque aí o cara não deixa de ser um emergente. Só em 3, 4, 5 gerações é que aquele cara vai passar a ser da nobreza pura, entendeu? Porque tanto na Roma Antiga quanto na Europa moderna, das monarquias modernas, é muito importante que você seja neto, bisneto, tataraneto de alguém importante. Isso é uma das coisas até que unia as famílias, né? Nós somos descendentes daquele cara que ganhou a guerra tal, ou aquele cara que fundou a república, enfim, é sempre alguma coisa assim. Emmanuel fala sobre isso, né? Ele evoca um pouco disso. Tá aí, já é a reminiscência de senador romano, respondendo a sua indagação aí, né? Também, que ele começa o livro falando que ele era descendente de uma família de cônsules e generais da República, algo assim, né? Ele está ali sendo romano, tá aí, é um momento que ele está sendo romano, né? Qualquer romano dava muito valor aos seus antepassados, eles guardavam até no altar doméstico máscaras dos antepassados, sabe? Eles sabiam quem era, quem não era, o que tinha feito, isso era passado de geração em geração, é o culto aos antepassados, inclusive na hora do jantar tinha sempre uma comida reservada aos familiares, né? Tinha umas coisas bem assim que fazem lembrar um pouco os rituais aí de Reservada você. mesmo de oferecer comida, né, aos orixás, né? No caso eram os antepassados. Isso. Aliás, a religião romana ela tinha a gente só na próxima mesma, ela fazia lembrar em muitos aspectos do candomblé, tá? Muitos. Isso aí. Então ainda vamos ter interreligiosidade no próximo estudo. Não percam, é um grande desafio para nós e um pote de surpresas. Exato. Então tá. Então podemos encerrar agradecendo, podemos, Kaique? Sim. Agradecendo a você a clareza, a didática, não fosse você o professor também de história, mas a didática, a clareza, a naturalidade com que você nos traz essas informações todas de uma forma tão orgânica, porque isso significa que elas estão profundamente internalizadas aí pelos seus estudos de longos anos com essa dedicação. O ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, agradece mais uma exposição tão clara, bela e importante para todos nós. Muito obrigada, Deus te abençoe. Então, nós vamos agradecer ao teu coração, Jesus querido, por mais este encontro fraterno, mas de profundas reflexões, de comparações sobre como espíritos que transitamos em vários períodos, em várias condições, no plano da organização social e institucional do mundo material, para o esclarecimento e o escrutínio, Jesus, de como essas questões, vivências do passado, permanecem ou se refletem ou transparecem em obras, em comportamentos. Que a tua paz e a tua luz estejam sempre junto ao nosso querido Kaique Assunção, e por sobre todos os nossos irmãos que têm colaborado com o ICEB, que têm trazido fruto de seus estudos
para o engrandecimento de todos nós que somos estudiosos do teu Evangelho, da lei de nosso Pai e da codificação de nosso querido Allan Kardec. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja.